Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast Paz, onde hoje nós temos convidados que muitos de vocês conhecem, mas ainda assim eu vou deixar o meu queridíssimo amigo Fauzi aqui para poder apresentá-los. Assalamu alaikum, bismillahirrahmanirrahim. É um prazer hoje, agradeço a Deus em primeiro lugar mais uma vez, obrigado, Sheikh, por mais um episódio junto do senhor. Abdullah, nosso grande irmão, empresário em São Bernardo do Campo. Karima Orra, que é a nossa estrela da internet em São Bernardo, mais uma das mulheres que abrilhanta a nossa comunidade em São Bernardo do Campo. É um prazer receber vocês aqui. A gente fica agradecer também ao Rambo e a Beth que fica aí por detrás da nossa produção, que são muito importantes para nós. Muito obrigado. E não esquecendo que nós estamos ainda no Outubro Rosa, né, Karima? Um mês importante para as mulheres, um mês importante para os homens também poder contribuir para as mulheres. Nós tivemos um último episódio sobre isso, foi muito importante, bem bacana. Vale a pena sempre ressaltar, né, Sheikh? Hoje nosso episódio é sobre maternidade e educação. Karima, que é uma educadora, é mãe e educadora, né? Veio para cá para poder dizer para a gente, para poder nos ensinar e explicar alguma coisa sobre educação. Vocês são sempre muito bem-vindos. Obrigada. Você sabe que inevitavelmente para nós sermos mães e pais, para vocês mães e nós pais, nós temos que ter um par, né? Que a gente escolha, e honestamente falando, vai aí um recado para os jovens que procuram a esposa, a mãe dos filhos e a mulher que vai ficar o resto da vida com ele. Assim pretendemos, né? Todo mundo tem essa intenção. De que procure uma pessoa que fale a sua língua para que a gente não traduza a nossa alma a vida inteira. É com vocês, sejam bem-vindos, por favor. Gostei da frase. Salam alaikum. Obrigada, gente. Obrigada, Sheikh. Salam alaikum, bismillahirrahmanirrahim. Obrigado pelo convite. Muito legal o trabalho que vocês estão fazendo, também está bem legal. Acho que a iniciativa é muito boa. E eu acho que esse tema é muito bom, né? É muito importante hoje falar sobre os filhos, né? E está cada vez mais difícil. Está cada vez mais difícil falar sobre os filhos. Filhos, o Fauzi deixou aqui uma frase muito linda, mashallah, aprendemos com essa frase. Eu ainda acrescento nessa frase onde alguém disse, Sheikh, como é que eu faço para educar os meus filhos? O Sheikh perguntou, quantos anos têm os seus filhos? Ele falou 7. O Sheikh disse, você veio atrasado, você tinha que vir antes de escolher a mãe deles. Muito bom. É exatamente isso que nós falamos. Então vamos lá. Educação. Karima, fala-nos um pouco sobre a Karima, em primeiro lugar, como educadora, para daqui nós darmos continuidade a esta conversa. Eu comecei com o meu curso de pedagogia, né? Sou graduada em pedagogia no Mackenzie e passei muito pouco tempo dentro de sala. Logo engravidei do meu primeiro filho, aos 21 anos. Eu tive ele e aí a internet me deu essa abertura para eu conseguir trabalhar também com educação dentro da internet. Então foi a partir daí que eu comecei a postar mais sobre educação, sobre maternidade, tudo relacionado ao puerpério, tudo que eu fazia com os meus filhos. E isso trouxe muita curiosidade das pessoas, porque a forma que os muçulmanos educam é um pouco diferente do... Não que seja diferente, mas cada um tem as suas especificações, a sua essência. Então, a gente precisa falar sobre isso também, né? Que tem uma diferença cultural, religiosa dentro da educação. E as pessoas tiveram muita curiosidade a partir desse momento. E é assim que meu perfil começou a crescer. A partir da maternidade, educação, falando sobre crianças, dando dicas de alimentação e todo o resto. Foi sem querer no começo, né? Foi sem querer, foi sempre um hobby. Eu falo que eu brincava, né, de internet. Mas isso é aptidão. É aptidão, desde sempre. Ela puxou meu pai. É verdade, mas ele me levava para vários lugares para pegar o microfone e falar para várias pessoas. Ele me levava também. Não rolou certo, não rolou. Não tem aptidão, tá vendo? Quando o Abdo falou que está cada dia mais difícil e a Karima disse agora nós estamos falando sobre aptidão e tal, claro que como mãe eu não posso deixar de agradecer a minha mãe sempre. Com certeza. É minha rainha, ela além de educadora, professora também. Que legal. Parabéns para ela. Foi dia dos professores. Pois é. E também a mãe dos meus filhos, a minha esposa, que é muito representativa para todos nós, né? E é interessante isso que o Sheikh falou, porque é um conselho para o jovem.
primeiro agradecer você pelo seu depoimento do nosso trabalho, e a gente está tentando fazer aquilo que é melhor para a nossa comunidade, sabe, Karima? Com certeza. A gente quer mexer um pouco, envolver mais a nossa comunidade, porque levar mais informação para o nosso público e desmistificar essa coisa que vocês acabaram de falar, de que existe diferenças. Sim. Porque uma coisa é a nossa educação secular. Sim. E a outra coisa é a nossa educação islâmica. E eu vou te falar a verdade, eu acredito que eu conheço muito católico, conheço muitos judeus, inclusive queria até, essa semana recebi muitas ligações sobre da questão dos judeus que são contra essa mortandade toda, essa loucura que está acontecendo, que o mundo está assistindo e está calado, e a gente nós não estamos conseguindo nos expressar, mas enfim, o assunto não é esse. Então tem essa coisa do secular e da responsabilidade religiosa, que no nosso caso é islâmica. Eu conheço muitos católicos que são fervorosos, que são rigorosos. Educação, né? Perfeito, que conseguem dar para os filhos, isso é sem juízo de valor se é certo ou errado, mas ele consegue dar para o filho aquilo da melhor maneira possível. Assim como tem o pessoal da Umbanda que leva o filho junto, sem juízo de valor nenhum. Então, quando a gente fala de educação, ou você faz, ou alguém faz no teu lugar. Sim. Você concorda com isso, professora? Com certeza. Eu falo que hoje a maior terceirização que tem é da maternidade. E olha para quem que a gente está perdendo. Para o celular. Então, eu acho que a grande dificuldade que o Abdo colocou no começo é essa fonte de informação muito rápida que a gente tem. Pais menos interessados na educação, então... E a facilidade de você dar um telefone, a facilidade de você ligar a televisão, essa facilidade eu acho que é o que mais atrapalha. Com certeza, porque se seu filho está chorando, você dá ali a tela do celular, você causa nele um impacto horrível. E todo dia você fala que amanhã vai ser menos. E todo dia você fala, mas se torna um vício para você, porque a gente gosta do que é fácil, né? Se eu te Não, disser... porque aí tem o dia que você tá lá, que você tá ocupado. Você fala, tá bom, vai lá, joga videogame. Mas todo dia a gente tá ocupado. Então, esse é o problema. Se eu te disser, professora, que eu consegui tirar o celular... O Sheik, ele fica... Eu tirei o celular dos meus filhos 8 meses. 8 longos meses. Qual a idade dos seus filhos? Hoje tem... O Hussein faz 18 meses que vem e o Hamoud faz 16 em dezembro. Mas faz quanto tempo isso? Tem 3 anos atrás. Não, uns 3. Mas, assim que eu cheguei em São Bernardo. Não. Foram 8 longos meses. Mas assim, a diferença é muito grande. O que você está falando é muito importante. E as pessoas que estão inseridas no meio, no olho do furacão, não enxergam. Não. Exato. Eles não estão entendendo. Você enxerga por fora, mas no dia a dia você não enxerga. Não. No que está acontecendo do seu lado, eles não enxergam. A gente precisa de uma característica diferente para poder... Como é que você diferencia isso, Karima? O que é normal do que não é normal? O que passou do limite? Qual o conselho que você daria para a mãe? Porque assim, o que vocês falaram... Em termos de celular, tecnologia? É tudo, porque é importante, assim, ó, toma o celular para ficar quieto. É gostoso porque você tá lavando a louça, um exemplo, porque o pai tá... Você tá adiando o problema. Isso, perfeito. Qual é o ponto? Onde destempera, professora? Não tem destempero. Eu falo que assim, não é não e sim é sim. Então, assim, eu sei que muita gente faz aquilo de, eu vou deixar 1 hora, 2 horas. Se o seu filho, pelo menos, é menor de 12 anos, não dê o celular para ele, porque o celular, ele não é um brinquedo, né? Ninguém brinca com o celular, embora tenha vários jogos aqui. O celular, ele simboliza o final da infância. Eu sempre falo isso, eu falo que o celular, ele simboliza que o seu filho não é mais uma criança. Então, se você oferece o celular para uma criança de 6 anos, tem dois pontos aí que são muito ruins, né? Primeiro, o celular, ele gera um vício de dopamina. Então, quando você abre o celular e fica rodando ali o TikTok, o Reels, que é o que a maioria das crianças fazem, o nível de dopamina sobe incrivelmente sem ele precisar de nenhum esforço. Então, para você treinar, você treina, você soa na academia, você recebe a recompensa. Mas ali você fez o quê? Um esforço. Com o celular, não tem isso. O celular, ele gera um vício de dopamina, porque você consegue pegar ele a qualquer momento, ver o que você quiser e sem nenhum esforço. Então, esse é o ponto principal, assim, do quanto é ruim ter o celular. E o segundo ponto é a falta de conexão familiar. Quando você oferece um celular para o seu filho de 3, 4 anos numa mesa de restaurante, por exemplo, o que você está fazendo com ele? Você está deixando de conversar, você está separando ele, você está anulando ele daquele ambiente. Então, um ambiente que você podia conversar sobre como foi o dia dele, sobre o que eles vão fazer dali para frente. Ter você a percepção se ele precisa de você, Exatamente. ter uma conversa amiga Não, antes tá que alguém na vida dele, porque no final, a hora que passou o tempo, você não sabe nem o que aconteceu. Você não sabe.
Porque você foi no restaurante, ele ficou com o celular, daí você chegou em casa, você fica 10 minutos com ele, porque quer jogar videogame, aí insiste, quer fazer não sei o que lá, então tá bom, tó. Mas isso. essa, E aí, a hora que essa, você vai ver, a essa hora é a de dormir- geração Z que nasceu de 97 a 2012. Esse é o Sim. grande problema. E Não, a mas gente eu posso falar mais um problema? Além disso, não só a geração Z, mas a geração dos pais que também estão 24 horas com o celular na mão. Então, você está com o celular na sua mão, dentro da sua casa, o que você vai fazer com o seu filho? Você vai falar, você não, eu sim, eu posso, eu estou trabalhando. 9 horas da noite você está trabalhando, 10 horas da noite no café da manhã, na mesa do jantar e do almoço. Então, a gente ainda tem esse peso de carregar, né? Que você E é o também exemplo tem que também, se né? comportar. Você É o ficou o dia exemplo. inteiro no telefone, eu Então não posso você, ficar. você quer me dizer então, professora, que os filhos vão pagar pelos erros dos pais, é isso? Vão, Ok. com certeza. Não, É de importante verdade, dizer isso. Mas né? eu acho que a parte do exemplo também é algo muito importante. Você é o espelho dos teus Seu filhos. espelho. Eu vejo o hábito na mesquita. Eu comecei a levar meus filhos muito cedo na mesquita. E foi uma maneira que eu tive de juntar e sempre estar com eles. E isso realmente faz sentido. Tá? Não, eu acho que... Perfeito. É isso aí. Eu acho Você que leva eles no Sobr, no Ishi, o que você está fazendo, o hábito está fazendo, o que eu vejo ele fazer, eu vejo que é um esforço. E esforço me remete a renúncias. Sabe, professora? certeza. A gente não vai ter sucesso sem renúncia. Em cima de uma escolha, você tem várias renúncias. Eu vou te Nossos falar. filhos não entendem hoje, entenderão amanhã. A vida é com ordem de prioridade. Se você entender o que é mais importante, você vai pro caminho certo. Não tem jeito. Se você não colocar aquela prioridade ali naquele momento, que você entender que, eu tô trabalhando 7 horas, 8 horas, 9 horas da noite. Meu filho tá me vendo no celular o dia todo, eu vou fazer o quê? Se eu não tô dando atenção para ele, o que ele vai ter? Eu vou dar o celular para ele também. E ele vai olhar para minha cara e falar assim, mas você ficou no celular o tempo todo, eu não posso, por quê? E eles respondem, gente. Respondem, Respondem. Essa parte deles respondem, pergunta para mim como professor deles. Eu sei como é que eles respondem. Ô, Sheikh, sabe o que eu queria? Que você falasse para nós sobre Radala Radawalidei, porque faz parte da maternidade, faz parte da mãe, e você obedecer seu pai e sua mãe. Eu acho que a sua mãe tem o direito de mandar em você e você tem o dever de ouvir. Cada vez mais, Karima, a gente tem visto essa criação distante e eu não tenho nada contra, mas eu não faria isso com minha mãe e tenho certeza que vocês também não fariam, pouco faria, de colocar numa casa de repouso. E eu acho que isso deriva da educação, seja ela secular, porque se você não tiver uma coisa que tenha base, você também não vai ter a religiosa. E aí a gente vê isso acontecendo cada vez mais. Então, se o senhor puder falar só da questão só do Radawalidei, só para a gente entender e o público entender também que a gente tem o respeito dos pais, né? A benevolência do pai, da mãe. Olha só, subhanallah, quando eu estava vindo aqui para o podcast hoje, comecei a pensar no título, né? Educação e maternidade. Maternidade e educação. Aí vieram as duas frases, né? Sim. Educação e maternidade ou maternidade e educação. Quando nós pensamos na maternidade e educação, nós vamos um pouco lá para Eva. A primeira maternidade foi da Eva. Perfeito. Então nós vamos lá para Eva. O senhor quer dizer que o pai, Adão e Eva, então, é o pai da humanidade, é Pai isso? da humanidade, No islamismo é isso? Nós consideramos Perfeito. eles como pais da humanidade. E você vê que aqui começa a maternidade. Aí quando nós vamos buscar um pouco dentro do Islã, nas histórias, encontramos que Eva foi uma excelente mãe. Porque ela conseguiu dar conta dos filhos daqueles que conseguiram dar conta das outras gerações. Embora aconteceram situações com Abel e Caim, ainda assim ela fez o papel dela. E depois, se nós formos a falar de educação e maternidade, não era maternidade e educação. Se nós vamos a falar de educação e maternidade, aí nós vamos para a vida de José. Maternidade e educação, você usou Eva como início da maternidade. Exatamente. Okay. E educação agora para a maternidade? Nós vamos para a vida de José. Na vida de José, o que nós aprendemos na vida de Yusuf, alayhi salam, nós aprendemos algo muito interessante, que quando José, ele viu no seu sonho 7 estrelas, o sol e a lua, e 11 estrelas prostrando-se diante dele, com quem ele foi conversar? Com o pai. Então ele procurou a sua maternidade. Ele procurou aqueles que são os seus educadores para ser aconselhado. Então o Islã ele é totalmente completo. Agora aí vem a pergunta:
Se nós já temos estes que estão aqui para cuidar de nós, por que não respeitá-los? Por que não cuidar deles também? E sucinto e direto sobre esta questão da Ridha ul-Walidain, de nós contentar os nossos pais, é-nos suficiente dizer que um companheiro do profeta sallallahu alaihi wasallam veio até o profeta e disse: "Ya Rasulallah, eu vim pronto para ir lutar e perder a minha vida na guerra." Nabi sallallahu alaihi wasallam perguntou para ele: "Ahayyun walidaka ou ahaduhuma?" Algum dos seus pais está vivo? Ele falou: "Sim, balkilahuma", os dois. Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: "Volte e faça os seus pais felizes, o seu paraíso está embaixo dos pés deles." Pronto. Acho que o recado mais bonito do que esse, desculpa, não Vai teria. ter. Não teria. Noutra versão vem Fafihima fajahidu. Fafihima fajahidu. Guerrilhe cuidando deles. Quer dizer, Sim. você quer lutar? A própria guerra é cuidar dos pais. Cuidar né? dos pais. Perfeito. Então, quando nós falamos de maternidade e educação e maternidade, e o quão importante é nós cuidarmos e velar dos nossos pais, é claro, cada um tem sua situação, mas ainda assim, o Sheikh Muhammad Mukhtar Ashanqit, ele foi perguntado: "Posso dar dinheiro de zakat ao meu pai? Dinheiro de tributo à minha mãe e meu pai?" Ele foi perguntado. E o Sheikh começou a chorar. De zakat? Faz O Sheikh, favor. então, o Sheikh começou a chorar. Aí perguntaram ao Sheikh, o Sheikh disse: "Como é que você tem coragem de sequer fazer essa pergunta?" Não é questão de... Não é doação, A caridade, doação em é si. obrigação, pô. Não, o dinheiro de zakat não é para os pais. Dinheiro de Não. zakat é para o necessitado. Os pais, você cuida com sua o seu... obrigação É já. sua obrigação de No cuidar dia a dia deles. todo. Isso. Então é isso, Fauzi. Quando nós falamos dos pais, é isso. Agora vamos descer para os nossos filhos, né? Que nós estamos aqui a falar sobre eles. Algo muito importante que eu acho que nós temos que aqui também abordar sobre os filhos. Hoje em dia, como é que é conversar com os filhos sobre assuntos de, por exemplo, de onde vêm as crianças? Como é que Karima como professora, Abdo como pai de 4 crianças, Fauzi como pai de 5... Oi? Oi? Opa, não, como pai de 3. Como é que é conversar com os nossos filhos? Porque nós temos aqui, a Karima iniciou dizendo que nós temos limites no Islã, temos regras na educação, e foi isso que levou-te à internet, mostrar aquilo que o Islã, juntamente com a educação do dia a dia. Mas o Islã tem suas regras. Agora, para vocês todos e para nós todos, como é que é os assuntos com um pouco de tabu dentro do nosso lar? A criança vem e pergunta: "De onde nascem os bebês?" Você sabe, professora, só para eu passar isso para vocês depois, mas eu tive uma situação na minha casa com a minha esposa e meus filhos. O meu filho Hussein, na verdade, que era o mais velho, ele fez uma pergunta assim inusitada. Aí minha esposa ficou dura e aí eu falei: calma, Respira deixa ele terminar a pergunta. de perguntar. E na verdade não tinha nada de fora do normal, mas é que quando tange, você já fica Você já desesperado. E ele era bem novo, eu até entendi. Mas quando tange, mas respondendo e passando para vocês, eu sempre costumo responder com a verdade e somente a verdade. Mas dependendo se é um assunto mais delicado, eu vou permear, eu vou dentro de um limite e vou beirar o assunto, mas sempre com a realidade. Essa é a minha resposta. Eu ainda não pensei nisso, não cheguei nessa parte. Vai ainda. se preparando. Eu menos ainda. Eu tô tranquilo. Mas Como educadora, professora... com as crianças ainda não passei por nenhuma situação dessa, mas eu acho que é muito benéfico ter esta conversa dentro de casa do que terceirizar esta conversa para outras pessoas terem com eles. Então, isso eu acho que é o mais importante. E sempre falar sobre o que vem por cima de tudo.
Então, por exemplo, a gente vamos falar de sexualidade, tem a relação sexual, mas antes de falar sobre esse tema, a gente tem que construir, igual o senhor falou da criança de 7 anos que foi e já estava atrasado porque a construção ela vem desde pequenininho, né? Então, o relacionamento da mulher e do homem, ela se constrói a partir do exemplo, que foi o que o Abdo falou. Então, eles virão toda essa cena na cabeça deles desde pequenininho, com o respeito do pai, com o respeito da mãe, e como gera a vida a partir dos encontros de alma, que foi como a gente começou no início, e não falar sobre isso como algo banal, e sim sempre mostrar a importância que tem por trás de tudo isso. É o complemento, né? Não é só... É o complemento, perfeito. Exatamente. Você sabe que eu tenho, depois do eu te amo, filho ou filha, a palavra que eu mais uso para eles é: respeita a sua mãe, vai estudar. Respeita a sua mãe, vai estudar. Eu falo para meus 2 meninos, eu não sei se eu estou errado, mas eu entendo assim, que nós somos exemplos e ele será exemplo. E eu falo para o Hussein e para o Mohamed, eu falo, ó, a sua irmã vai ter vocês primeiro como modelo de homem para se apaixonar moralmente. Exatamente. Como postura. E aí isso vai baseá-la, vai levar ela a fazer uma escolha no futuro. Então, a sua vida e as suas atitudes são um exemplo. Tudo é um exemplo. Com certeza. Deixe ela se apaixonar primeiro por você, pai, depois por você, irmão, porque isso é muito importante. É certo afirmar isso? Eu dizer que a menina sempre procura um espelho dentro de casa? Ela vai ter. Eu sempre falo que a expectativa de quem porque hoje a gente vê vários casamentos falidos e várias pessoas que encontram pessoas erradas durante a vida e se permitem apaixonar por elas, né? Eu tô falando de não só nós muçulmanos, estou falando em geral. A gente sempre se permite viver aquela situação. Então, por exemplo, você se permite viver aquilo. E por quê? O que você viveu na sua infância para a sua perspectiva de vida se tornar isso, você aceitar isso para você. Então, quando a expectativa é alta, por exemplo, você tem um pai que tratou sempre bem a sua mãe, que sempre deu amor, deu carinho, respeitou, foi um bom marido, você como filha não vai aceitar qualquer coisa para você, você vai buscar aquilo como exemplo para você. Então, isso é o mais importante, você deixar bem claro isso e o pai principalmente ter essa conversa com a filha, com o filho, a mãe também ter essa conversa familiar, ela é de extrema importância. Então, a gente precisa não normalizar, não é normalizar, mas assim, ter como missão na vida da criação falar sobre essas coisas que são assuntos mais difíceis, mas a gente precisa falar. Importante o jeito que ela colocou, eu acho que foi bem direto, parabéns, é isso. Adorei ouvir. Mas eu quero ouvir o Sheikh. Sheikh, dê a busca pra gente também. A gente quer a solução. Ele fez a pergunta, a gente devolve o que é certo e o que é errado. Vai aí, Sheikh, agora. Não, a gente ainda vai ouvir da parte do Abdo, depois eu vou lá. Abdo, o que você... Quer dizer, você falou que ainda não chegou nesses momentos, mas ainda assim, e que você está se preparando para tal. Não, mas é o que o Fausto falou, é a verdade. A verdade é sempre a verdade, não tem o que fazer, porque... eu acho que tudo que não é verdade é enganação. Quem mente uma vírgula tem que mentir um capítulo, exatamente. Professora. Exato. Quem mente uma vírgula... É um investimento. Nesse caso, vai ter que vir a vida toda. O capítulo todo. Exato, mas até quando? E aí você perdeu a confiança. Confiança, né? Não, mas o mais grave disso tudo é que outras pessoas vão ensiná-los. Então, esse é o ponto. Não. E a internet está aí, então... E você vai ser desacreditado, porque você mentiu. Exatamente. E aí a pessoa fica em dúvida, assim, porque aí um amigo fala alguma coisa, ela fala assim, mas putz, meu pai me falou outra, será que é assim? Mas não é possível. Mas você sabe meu pai não ia mentir pra mim. O fracasso do jovem tá aí, né? Quando ele deixa de ouvir o pai e começa a ouvir as pessoas do lado de fora. Mas você sabe por falta de intimidade. O Ahmoud, quando a Saja estava grávida, a Maia estava grávida, ele perguntou pra mim, da onde veio o bebê. E eu nunca ia falar pra ele que era uma cegonha. O Ahmoud, gente. Eu falei, nunca ia falar pra ele. Caçula, não é? Ele é menor que a Lana. Ele é menor. Ele é o vice-caçula. 4 anos. 4, 5. E ele me perguntou. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, quando você estiver na idade certa, você vai saber como acontece. Mas o Hisham é casado. E eu não menti, não falei que tinha cegonha, não falei que tinha nada. Quando você estiver na idade certa,
Subhanallah, ainda voltando para a história de Yusuf alayhi salam, na história de José, nós aprendemos que Jacob deu a mesma resposta. O Jacob alayhi salam, Yusuf viu o sonho, José viu o sonho, certo? José vê o sonho, vem e conta para o pai. O pai disse para ele que ele seria profeta? Não. Mas o pai sabia. Espera, assim. Ele sabia que o filho Na seria hora profeta. certa. Só que o que ele fez? Ele só disse para ele, não conte o seu sonho para os seus irmãos. Só isso. Por enquanto, o conhecimento que você precisa ter é esse. Sim. Não conte seu sonho para os seus irmãos. Então, realmente é exatamente isso, Karima, que existem conversas e conversas. O Islã ele vê da seguinte maneira, que de acordo com a idade, nós vamos passando o conhecimento, mas não deixar de passar o conhecimento, porque senão o outro de fora vai passar o conhecimento de forma errada. Muitas das vezes nós, como professores, as crianças elas vêm e fazem as perguntas. Mas eu vou te falar, o Cheikh deve escutar mais que os pais. Com certeza. Não, agora, Porque ele é brincalhão, ele brinca com as crianças, Não, eu ele é tenho todo certeza. menino no meio Não é das... só as crianças, os jovens também. Isso que eu ia falar. Agora eu lembrei do episódio, então, eu estava na África do Sul agora, e um dos meus colegas me recebeu, ele trabalhou comigo por aqui, e nós demos aula lá na... Bom, os familiares todos vossos estudaram comigo, todos foram os meus alunos, né? Sim. Todos. Na Vila São quase José. todos. Na Vila São José, os filhos do Abdo todos. E eu fiz casamento de todos eles. Subhanallah. Meu tio. E teve uma fase em que nós dávamos... Meus filhos ainda não casaram. Só pra deixar, né? Mas também são alunos do Cheikh. Não, também são, então por isso. Subhanallah. E bem lá atrás, deve fazer uns, por aí, 8, 9 anos. A Karima Orra estudava conosco, a Karima, filha do Mustafa. Sim. Nessa altura e outros. Que a gente falou do nome, Cheikh. A Karima Montes ou a Karima Orra, filha do Mustafa. E naquela altura, tem aquilo de algumas meninas levantarem para fazer salat e as outras não. Aí veio uma aluna e Cheikh, as meninas que não fazem salat é porque já são mocinhas. Ya Allah. E agora, como é que você vai responder essa? E Tem quem que já responder, sabe, né? quem não sabe, é uma situação complicada. Então, naquele dia, porque tem uma coisa interessante, Fausto, antes de ir para a resposta. Nem todo Cheikh é pedagogo. Não. O estudar Sharia não quer dizer que você tem capacidade... Não é pedagogia, né? Isso é muito importante entender-se. Nós temos capacidade, às vezes, de ensinar. Ou, às vezes, nós temos capacidade... Quer dizer, buscamos o conhecimento, às vezes, não sabemos ensinar. Sim. Exato. Então, A técnica é uma coisa, né? A didática é uma coisa. É outra coisa. Subhanallah. Nem todo mundo vai ser bom em tudo, né? Sempre vai ter um... Então, o que eu fiz naquele dia? A Karima estava lá, Karima Orra. Karima, filha do Mustafa. Eu sou Karima Laura também. A Karima, filha do Mustafa, estava lá. Eu falei, tá vendo a Karima ali? Vai conversar com ela. Joguei a responsabilidade. Porque o que me veio na mente naquele dia, em Moçambique nós falamos que a água do coco tomada no coco tem um sabor original. Quando vai para o copo, muda o sabor. Então, às vezes, de mulher para mulher é melhor. É bem mais fácil. Aí eu passei a responsabilidade. Mas até hoje ficou isso na nossa mente de... Qual resposta será que ela ouviu? Você não sabe mais, não tem mais... Então, Khalil aula, né, chefe? nossa, eu acredito que a Karima Orra, filha do Mustafa, fez Um bom trabalho. um bom trabalho. Parabéns, Cá. Então, uma das maneiras que nós usamos naquela altura foi essa. Do outro lado, tem uma poesia que ela nos ajuda muito, às vezes, a deixar claro para certas crianças e certos jovens, onde um indivíduo ele foi e casou-se com a segunda. Vocês não gostam desse assunto, né? Enfim. Eu não estou falando nada, eu estou calado. Eu também. Tá, eu estou calado, tá? Só pra gente... O indivíduo ele foi e casou-se Vou com a até segunda. fechar a cara. Não, mas é interessante que esta segunda fala, a primeira fala, ele foi e casou com a segunda. E na casa da segunda, ele só tinha filhas no primeiro casamento. No segundo casamento, nasceu um filho. E ele ficou feliz. Ele começou a passar mais tempo. Sabe como é que certos homens querem ter varões? Ele começou a passar mais tempo aqui nessa casa. A primeira era tão inteligente, isso lá atrás, que ela disse na língua árabe: Mali abi hamzata la ya'tina, wa la yalqa bi bayti alladhi yalina, أغضبان ألا نلد البنين هذا ليس بعيب الذي فينا نحن كالأرض لزراعين ننبت ما قد يضع فينا. Ele diz, o que se passa com o pai do Hamza que já não vem aqui em casa?
Mali Abi Hamza la yatina. Porque ele deu o nome de Hamza para a criança. Ele já não vem aqui em casa. Mali Abi Hamza la yatina. Wala yalqa bi baiti alina. Já não aparece aqui em casa. Yalqa bi baiti alina com amor e carinho. Ele já não aparece aqui. Aghadbanu alla nalida albanina. Está ele zangado porque nós não demos varões para ele. هذا ليس بعيب الذي فينا. Este não é um erro de nós as mulheres. Nós somos como a terra é para aquele homem que lança a semente. Resposta dada. É isso aí. É isso aí. E a responsabilidade passada. Muito bom. Professora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos uma dificuldade imensa hoje nas nossas escolas seculares, né? Pergunta, o que você acha que é metodologia, é o método conteudista? Onde você vê? A falta da extensão da casa, da escola, é muita matéria, a apostila que é muito grande, o professor tem que colocar a primeira marcha e não pode parar. Como é que você enxerga isso tudo? É um triângulo, né? A criança, a escola e a família. Então não dá para culpar um, culpar o outro, culpar o aluno que não sabe. Eu acredito que toda criança é capaz de aprender. Então, buscar uma metodologia que caiba, saber onde o seu filho está estudando, obviamente é muito importante. Agora, a família conta muito. E o que a gente está falando de exemplo é muito grande. Então, assim, o meu pai... a gente vê, né, vários casos assim. Então, o pai da criança não estimula o estudo, né? Não fala, e aí, como foi? Quanto você tirou? Como que foi o seu estudo hoje? Como que foi na escola? E isso vai gerando, inclusive, né, assim, não diretamente, mas indiretamente, uma falta de interesse da criança no estudo. A mãe é a mesma coisa. Então, eu acredito muito nesse triângulo, né? Do que é o pai, a mãe, a família, a escola e a criança. Então, você quer dizer que se meu filho, quando ele voltasse da escola, ele quisesse trabalhar comigo e eu não deixasse ele fazer o estudo complementar que ele teria que fazer uma lição de casa, por exemplo, e arrastasse ele comigo para o trabalho, eu estaria desestimulando o estudo dele, é isso? Não necessariamente desestimulando o estudo dele nesse quesito. Porque, Sim. assim, quando você vai... Eu tô pegando meu filho de 16 anos e tô trazendo ele para o trabalho comigo, para ele aprender, para ele... Não acho de forma alguma que isso não vai ser benéfico para ele, vai ser muito benéfico para ele. Só que tem que sempre ter as obrigações antes, né? Vai, Abdo, Eu acho que é muito... Fala, Sheikh. Não. Karima disse, vai, Abdo, fala aí. Queremos ouvir pode do falar Abdo. primeiro. Não, Queremos ouvir do Abdo. Pode falar, Sheikh, fala. Você se perdeu, acha que é muito? Bom, subhanallah, na verdade eu ia perguntar para a Karima e para todos. E a visita dos pais à escola? Nós não vemos muito esse muito importante. Os pais, quer dizer, vocês vão? Eu vou nas festinhas, sendo sincero. Festinhas. Tipo, tem por causa dos pequenos, aí tem... Eu confesso a vocês que eu escolhi a escola dos meus filhos a dedo. Campeonatos, né? Tipo, nos jogos. Eu escolhi a escola dos meus filhos a dedo. Eu acho muito importante entender aonde eles estão, o que eles estão, como eles estão. Com quem? Com quem eles estão. O meu filho, o Hussein mais velho, fez o ensino dele, o Fundi 2 no Bandeirantes. E eles iam de metrô, tá? Eles eram deixados no metrô Conceição e eles iam até o Paraíso de metrô e voltavam de metrô. Então, assim, foi uma bela experiência, uma bela roupagem. São 5 anos de boa experiência e de verdade senti a necessidade de recolhê-los, não pelo secular, mas pelo nosso religioso. Então eu, graças a Deus, tive esse start de recolher os dois do Bandeirantes e trazer para cá. Hoje eles estão aqui no Liceu, que também antes de trazê-lo, fui conversar com o professor Daniel, que me acolheu, foi super acolhedor, é um homem fantástico. Estou inclusive esperando ele aqui no podcast, porque ele é inteligentíssimo, Karima, impressionante como ele é. Ele é um lorde. Tenho ele como uma pessoa assim, religioso, católico, é um cristão, fervoroso. Ele trabalha... Ele é o dono da escola do Liceu. Tem que trazer ele e o Ricardo. É verdade. Não é? Então acho que isso é importante. O pai e a mãe participar da escolha da escola e saber aonde eles estão é muito importante. E não o só... acompanhar é muito importante. Eu ia falar isso. Porque não adianta, não tem como. Eu vou perguntando nota todo dia, como que foi, o que vocês fizeram e tal.
Porque você tem que participar. Você tem que colocar a regra. E o que você falou sobre o trabalho, eu acho que assim, é tudo meio termo de tudo, mas o seu filho também tem que saber um pouco de tudo. Ele tem que entender que o espaço livre dele, ele tem que preencher com coisas boas. E trabalhar é uma coisa boa. Você estudar, você aprender, você entender um pouco de religião. Porque hoje o que eu acho que acontece muito, sei lá, meu filho chega 3 horas da escola, então agora ele não precisa fazer mais nada, porque tadinho, ele estudou o dia inteiro. Não, ele tem muita coisa para fazer. Ele tem muita coisa para fazer, porque o jeito que você, minha opinião, o jeito que você ensinar ele a preencher o tempo dele, é assim que ele vai preencher. Então, se ele poder chegar da escola e não fazer nada, ele vai entender, então, que o trabalho é meio período. E ainda mais no nosso caso, que eu falo que, por exemplo, não estudam em colégio islâmico. Então, a gente não tem este tempo livre de forma alguma, porque tem tudo, a tarde dos meus filhos são totalmente integral, reservadas. né? E o que sobra não. Saiu da escola, é direto para o ambiente religioso. É ter aulas e ler o Corão e se educar sobre a religião. Não, e tem o Kumon, aí todos fazem esporte de tudo, e a minha filha faz. Então, você preencheu o tempo. Você sabe que eu acho que o professor é aquele que nos liga ao desconhecido. Sim. Eu acho que ele, dentro da autoridade da sala de aula, a autoridade dele dentro da sala de aula é master. E se meus filhos, que eu acho isso um absurdo, mas quando eles demandam uma aula particular, eu falo para eles, não tem problema. Eles vão fazer das 9h30 às 11h30 da noite. Então eles fazem tudo o que eles têm que fazer. Mas aí fica muito tarde. Não, pode marcar todo dia, se você quiser, uma aula particular, das 9h30 às 11h30. Tá tudo certo. O erro é seu, a consequência é sua, Perfeito. Não é minha. Eu não tenho que abrir mão porque você quis errar. É a vida. É isso. Eu acho que é a partir desse exemplo que eles começam a entender que o que eu acho que é o mais importante, a gente ensinar eles a escolherem. Então, assim... mostrar para ele que a escolha dele foi errada. Exato. Mesmo que ele esteja errado. deixar ele escolher. Perfeito. A Dani fica doida, porque se ela ficar perto de ficar de recuperação, ela fica maluca. Minha filha começa a chorar. Você sabe, Abdu, qual é o grande problema, Karima? O Sheikh, é que nós não estamos nos dando conta como um todo de que o problema não somos nós agora. O problema é a próxima geração, as crianças que estão crescendo. Nós somos responsáveis em mostrar para eles o caminho. E eles serão... O seu filho vai ser o que você é. Sim. Pode ter certeza. Tem muitas coisas que eu me olho e me enxergo. O meu pai, para mim, foi um exemplo de vida. Ele é ainda, graças a Deus, está bem. É um exemplo de vida. Ele me ensinou como fazer e como não fazer. Sim. Eu tenho certeza que ele me ensinou como não fazer. Que seja por atitude ou ele dizendo para mim, não faça. Então, eu acho que isso é muito importante. O acompanhar e o espelho... Agora eu posso falar uma coisa que vai um pouquinho em contradição a vocês, pais, homens. Claro, lógico. Eu sou a única mulher. Eu já sabia. Já vai defender a Sasha. Não é de defender, não é uma opinião... Não é feminista, não é nem feminista, nem machista, não, mas é uma opinião que eu acho que... Uma visão da mulher que eu acho que é muito importante ter dentro de casa, e assim como a visão de vocês, que vocês trouxeram aqui da responsabilidade, de colocar muita função e tudo mais, mas eu acho que ter essa harmonia dentro de casa é importante. Então, o que eu vejo, né, com os meus filhos, tudo que eu preservo dentro da minha casa não é relacionado às notas apenas, né? Óbvio que é importante, porque sem as notas eles não passam de ano. E sim, toda ação vai ter uma reação. E a gente tem que sim colocar a responsabilidade neles. Mas mais do que ter esse conteúdo pedagógico, o mais importante para mim é buscar criatividade, resolução de problema. É dar opção de escolha pro filho. Exatamente. Mas assim, eu sei que toda ação vai ter reação, mas eu não cobro tanto esse lado pedagógico como pais, homens fazem, né? Igual vocês estavam falando de tudo isso. E eu acho que é importante ter. Não, mas, Mães, por exemplo, geralmente, a Dani assim. não cobra, porque ela se cobra sozinha. Eu tenho que ir lá e falar, não tem problema, filha, que você ficou de recuperação. Você tirou 9,5, filha, relaxa. Não, ela foi igual numa prova, ficou de recuperação, outra ela tirou 10. Mas porque ela se cobra muito. Só que ela se cobra muito porque eu deixo ela se cobrar. Mas, Abdu, você precisa entender uma coisa antes da Karima terminar. Ou Karima, você quer terminar? Não, chefe, é que a gente quer escutar o senhor um pouco. Não, porque a gente fala muito, o senhor é calmo. Ele parece calmo. Não, o meu bombom parece calmo, mas ele também... Dá licença. Enfim, a Dani, ela
estudou conosco há pouco tempo, participou das aulas. E aí vem a pergunta, mashallah, em primeiro lugar, Tabarak ar-Rahman, quem é o Abdo na mesquita, mashallah, ele é frequente. Mas a Dani, ela tem um conhecimento especial. Agora aí vem a pergunta, de onde vem esse conhecimento especial, essa força de vontade? Fauzi, eu mandei por áudio. Quem é aquele primeiro que não tem segundo? Qual é o segundo que não tem terceiro? Qual é o terceiro que não tem quarto? Qual é o quarto que não tem quinto? Qual é o quinto que não tem sexto? Até o nono. Qual é a coisa que Allah criou, não tem vida, mas respira? Mas 10 perguntas, umas 14 perguntas. Era para o nosso ensinamento. Ela preparou todas as respostas de acordo com o Alcorão. Então, essa determinação é da minha esposa. Isso, a Saja é muito determinada. Ela é. E ela passa muito mais esse conhecimento. Até porque está muito mais presente. Agradeço muito ela por isso. Porque a Dani é muito determinada. Então, ela quer fazer tudo, ela quer chegar, ela não aceita falhar. Sozinha. Então, todo desafio que você dá, ela vai atrás, ela vai resolver. Não, na verdade, isso começou quando, subhanallah, é verdade, eu encontrei com ela no carro da mãe. Ela estava lendo um livro. Aí eu perguntei, posso te oferecer um outro livro para você ler? Ela falou que sim. Aí ela trocou aquele por Muhammad Mensageiro. Eu não sei se ela continua a ler, mas ela ganhou o Muhammad Mensageiro. E o Muhammad Mensageiro é um livro desse tamanho. Aquele. E ela ganhou e ela ficou de ler. Agora só temos que ver se realmente está lendo ou não. Mas todavia, mashallah, tabarak ar-Rahman, que Allah preserve ela como todos os nossos filhos e filhas. Mas dizer que realmente é alguém que, se vocês ficarem mais de olho e darem mais atenção, e em especial fazer dua para ela e para eles no geral, tem um bom futuro de ser uma grande sheikha. Mas ele tem 4 filhos, ele não tem tempo para perder só com 4 filhos. Não, mas ali ela ela escolheu, então já... A Saja vai ter que ter isso com os 4, entendeu? Não, mas eu tento ajudar ali. Não, mas olha só. Eu tenho que agradecer ela. Eu sou suspeito de falar. Primeiro que a gente está no bonde da família Orra aqui, para deixar bem claro. Segundo que eu sou suspeito de falar porque o sogro dele, Mohamed Mamon, eu sou apaixonado por ele. Ele é um homem muito honesto. Gosto muito dele. O sogro é fantástico. Mas olha só. Também não precisa. Você deixa só eu falar. Você, né? Mas olha só, aqui vem uma coisa interessante, islamicamente falando. Os nossos professores também tinham bastantes filhos. E eu vi isso na África e por aqui não tanto. Mas sabe o que era feito antigamente? E ainda é feito em algumas casas na África. Você pega um e entrega ele para o Din. E os outros? E os outros você deixa eles serem doutores. Esse foi o meu caso em casa, foi assim. Você é o sheik? Você é o sheik da família? Isso que eu queria saber. Os dois são professores, entendeu? Quem que é o Os sheik? restos são doutores, entendeu? Não, eu quero saber da nossa. Quem é o sheik da nossa? Esse é o problema de vocês, eu não posso resolver, cara. Tem isso na família do Sheikh Ali Abdouni, não tem? O Sheikh Ali Abdouni é o sheikh. E o Mustafa é o comerciante e tem mais um outro, né? Eu não sei, Sheikh. O Sheikh Ali Abdouni. Não, eu conheço. Tem o Ahmed, tem o Musfe, tem... Então, estão ali. Mas, subhanallah, realmente... Mas eu acho que é aptidão, desculpa. Não, mas realmente os nossos pais, eles e na África faziam muito isso. Tem uma família que eu amo muito e o pai faleceu, rahimahullah. E esse pai que faleceu já esteve aqui no Brasil e ele ficou meu amigo depois de ele ficar zangado comigo. Ou melhor, depois de eu ficar anos sem falar com ele. História interessante, mas vamos deixar para outro dia. Subhanallah, o que ele fez? Ele pegou Mufti Adam, Maulana Elias e tem um Hamza. Esses 3 investiu no Din. E o Bilal fez ele advogado. Aí do lado contrário, eu tenho um colega em Malawi. Malawi é um país vizinho de Moçambique. O pai dele fez Saad Nadwi, que é meu colega, Sheikh, Bilal Nadwi, Sheikh, e mais um outro mais novo. E ele ainda tinha mais 5 filhos. Esses 5 filhos, subhanallah, um deles também fez ele doutor. Na verdade, fez um só doutor. E o resto de 6 filhos, todos eles são hafez do Corão.
todos memorizaram o Corão. Inshallah. Então nós também temos que às vezes começar a pensar desse lado. Sim. Você tem essa oportunidade, eu tenho essa oportunidade, nós temos 3, 4 filhos, Fauzi também, assim como a Karima. Às vezes tem um deles que ele realmente ama o Din e é mais chegado ao Din. E os outros eles vão ter aquele amor pelo Din, mas não tem tanta aptidão ou tanta auto-entrega para o Din. Aquele que você vê que ele é chegado ao Din, invista no Din dele. Último exemplo. O Adam está na sua mão, Sheikh. Fica à vontade. A Karima vai falar dos 3, depois o Fauzi vai falar dos 2. Não, primeiro o Adam e o Moody, entendeu? Depois vai escalando. Vai resolvendo os mais velhos, aí depois a gente negocia os mais novos. Inshallah, khair, estamos prontos. Inshallah khair. Só tem 4 meninos aqui, esse é o 5, né? É. Tem o Amir. 6. É muito. Eu tenho muito. 3. Vai ter que abrir uma Você escola. tem 2 e o Hisham. Nossa, não dá nem pra fazer conta, Então. mas... Tem que abrir uma escola desse São jeito. 9 crianças. Subhanallah. Meu pai e minha mãe do dia pra noite, 9 netos. Vocês precisavam ver como tava lá agora. Eu dei graças a Deus que tinha podcast. Sexta-feira vai Que todo bom, mundo almoçar, é verdade, é verdade. E fica todo mundo lá. E fica lá e tava o E antes eu Yunus, ia o toda primo. sexta-feira, agora... Não dá, mas muita gente. Parecia que eu tava numa escola mesmo, assim. Falei, gente, Mas alhamdulillah, eles ainda... alhamdulillah. É que imagina ainda, o Adam nasceu num domingo e o Moody no domingo seguinte. Eu e a Ságia, minha Uma semana. cunhada, Meu segundo filho com o primeiro dela. somos melhores amigas desde da infância. E ela me ligou, eu lembro que eu tinha feito meu teste de gravidez, não tinha falado ainda pro Adu, ele era meu primeiro filho, eu ainda estava em choque. Acabado de fazer. Ela me ligou, ela falou, Cá, tudo bom? Falei, tudo, e você? Tô grávida. Eu falei, eu também. Aí as duas começaram a chorar. Aí a gente chorou. A gente vai pro hospital juntas, lembra? Nós 4 fizemos o beta. Tudo. E Uma um semana nasceu no de domingo diferença. e Você outro. fala, Você vê, professora, que o problema da humanidade é a educação ou a falta de educação? Você enxerga assim? O problema da humanidade, isso que está acontecendo, essa polarização absurda, Não é essa falta. hostilização, essa coisa... Posso responder primeiro? Pode. Posso. Eu acho que é falta de fé. Então a educação religiosa. Eu acho que assim, independente do que você tem de educação... Óbvio, eu tô falando daquela coisa assim, de você estar na rua, que você vê uma cena, você fala assim, não é possível que isso é um ser humano. Mas não, é não isso. Não é possível que você vê aquele cara que atirou, matou o pai e a mãe agora e matou mais 9 pessoas. Mas as pessoas estão ficando loucas. Aí eu já acho que vai para um outro patamar, né? Eu acho que daí já é uma outra coisa. Mas eu acho que hoje as pessoas estão cada vez mais distantes. Eu acho que não tem muito meio do caminho, né, Chefe? Você me corrige se eu estiver errado. Ou você está mais do lado do bem ou você está mais do lado do mal. Se você não ir entendendo que parte da corda você quer ficar, que lado da corda você quer se arrastar, para que lado você quer continuar indo, ou você vai levando para um lado ou você vai levando para o outro. E aí a gente começa a entender que se você não entender que o tempo todo você faz as coisas por Deus e não por você, né? Você tem regras. Você tem regras e essas regras precisam ser seguidas. Você tem uma empresa, eu tenho uma empresa. Você entende? Se a gente não tiver regra, a coisa não flui. Sim. Né? Em qualquer ambiente, em qualquer grupo. Vou pegar a escola, imagina se a escola não tiver regra. Né? E eu acho que para a vida a gente precisa seguir essas regras. Então, essa falta de compaixão é aquela coisa, se você não tem esse amor já dentro de você, você não consegue transbordar isso para os outros. Então, você tem que estar preocupado o tempo todo de fazer o certo. Bom, o Corão ele deixa claro quanto a isso, né? فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Quem quiser, que acredite em Allah, e quem quiser, que desacredite. Allah Tabaraka, então, quando você diz na questão de a pessoa saber de que lado está, realmente isso é verdade. O Din Islam é dessa maneira. Se você quiser, você conhece o seu Allah. Se você não quiser, não conhece. No final, você vê o resultado. Mas aí, indo à questão da pergunta do Fauzi, que foi para a professora, e nós também vamos aproveitar aqui. E ela vai ser a última resposta. Vocês vão ver a minha resposta, porque eu vou colher de tudo. Mashallah. E é rápido, hein? Subhanallah, eu fiz isso por muito tempo. Ela tá pegando um pouquinho de cada um. Não, Chicote estrelado no final. Subhanallah, antes de responder, eu fazia isso na pandemia, quando tinha lá
a conversa com o Sheikh Jihad, Sheikh Muhammad Bukai, teve uma com a Mira e todo mundo falava e eu anotava tudo. Aí eu pegava e fazia a cereja do bolo no final. Então, todas as vezes, Sheikh Muhammad Bukai decidiu me deixar para o final. Para cheirar a cereja. Ala kulli hal, a falta de fé, sim, é verdade. Mas há uma diferença entre falta de fé e conhecer Allah. Sim. E conhecer Allah Tabaraka wa Ta'ala. Quando a pessoa não conhece o seu Criador, envolver-se com qualquer tipo de situação obscura, qualquer tipo de situação negativa, torna-se fácil, porque ele não conhece o seu Criador. Ele não sabe até que ponto Allah Tabaraka wa Ta'ala é perdoador e até que ponto Allah... Só para deixar claro, você está falando do lícito e do ilícito, é isso? Não necessariamente. Do permitido e não permitido. Estamos a falar, não necessariamente, estamos a falar também da questão daquela pessoa que matou o pai. Aquela pessoa que matou a mãe, aquele que... Então, muitas das vezes, por que isso acontece? Porque este não conhece o seu Criador. Disse na língua árabe, Man ahabba arafa. Quem ama, procura conhecer. Mas você não acha que daí já é uma pessoa louca? Eu já não acho que é uma pessoa sã. Uma pessoa que faz isso, eu acho que ela não tem esse discernimento. Assim, ela não, mas olha tem um perfil, cara. Pessoas têm. Tem. Você acha? Eu acho que tem. Então, As finalizando... pessoas escolhem. Elas têm livre-arbítrio e Perfil, elas é escolhem Não, uma... mas eu acho que... Tudo bem, mas eu acho que é uma pessoa doente. Entendeu? Eu acho que para ela chegar a esse ponto, óbvio que isso foi plantado no decorrer da vida dela. Mas naquele momento que ela fez isso, ela já tá fora de si. Não é possível. Mas você tem que contar como... Você precisa entender. contar que o Shaitan... O sermão de hoje, você não estava aqui conosco, o sermão de hoje, o Sheikh deixou bem claro que Allah Tabaraka wa Ta'ala diz no Coran que Shaitan promete para vocês a pobreza. E como é que ele promete? Ya'murukum, incentivando ou excitando a vocês a fahsha, ao pecado e a desobediência a Allah Tabaraka wa Ta'ala. Então o Shaitan, ele também, o Satanás, ele tem o seu papel. Mas fora o Satanás, tem o nosso próprio instinto humano. Mas eu estava aqui a explicar sobre a questão da fé e de conhecer Allah. Então dizia que disse na língua árabe, Man ahabba arafa wa man arafa ahabba. Quem ama, procura conhecer. Quem conhece, ama ainda mais. Sim. Havia um homem chamado Quzman. Karima, a sua resposta ainda está para vir. Havia Eu queria que ela falasse, né? Não. É que o Abdo me levou para esses dois lados. Havia um homem chamado... pergunta, Havia um homem chamado Quzman, e Quzman, quem conhece, procura conhecer, quem conhece, ama ainda mais. O Quzman participou de uma batalha. E ele era da tribo, dali de Medina, de uma das tribos. E Quzman, nesta batalha, guerrilhou firme e forte. Firme e forte. Chegou no final, foi atingido com uma lança. E o que ele faz? As pessoas vêm até ele, Quzman, parabéns, você estava aqui firme e forte, você lutou muito bem. Quzman disse, eu não fiz isso por vocês, muçulmanos, eu fiz isso pela minha tribo, e pegou a mesma lança e matou-se. É falta de fé ou falta de conhecer Allah? De conhecer Allah. Muito bom. Certo? Karima, por favor, desculpa aí. Qual que era a pergunta mesmo? Vocês fizeram um comentário que eu queria passar sobre ele, de que os netos estavam reunidos. E eu vejo que uma dificuldade hoje é permanecer a amizade dos irmãos quando se crescem, quando os pais se vão. Sim. Mas calma, a gente vai ficar mesmo sem resposta? Não. Não, claro que não. Não, tá. Mas aí, você falou sobre a reunião na casa dos seus pais, eu achei isso interessantíssimo porque isso fortalece os laços. Com certeza. Entendeu? Até os vossos filhos, entre vocês, reúnem mais os irmãos. E a gente vê as famílias, quando os pais falecem, dilacerarem. Uhum. Então esse é um desafio também, né? É um desafio. Vamos lá, deixa ela dar a resposta, por favor. Qual? A primeira, a segunda? Finaliza tudo. Vou unir tudo, porque acho que é uma hora de a gente... Nós estamos já quase na reta final. Já? Então eu vou responder já vou dar um grande finale. Por favor. O problema, eu pegar todo o tempo, é isso? Vou. 5 minutos. Eu tenho 5 minutos. E você tá atrapalhando, ó, irmãos. Viu?
Mas assim, eu acho que muito o problema é a falta de educação, tanto religiosa quanto circular. A gente tem um déficit de educação no mundo hoje que eu acho que nunca existiu. Eu acho que a gente vive um mundo... Eu li um livro esses dias que o Ricardo da Penlife também indicou, que falava que a gente... são vários livros, mas tem o Cretino Digital e tem o que fala que a gente está vivendo a geração com mais informação e que pela primeira vez a geração atual tem QI abaixo do QI da geração anterior. Então, pela primeira vez na vida. Então, a gente está vivendo um déficit de educação, tanto circular quanto religiosa, e é muito grave isso. Por quê? Porque isso que você falou, de a pessoa ficou louca, ela tem um histórico para ela ter virado isso, só que é para onde a humanidade está encaminhando. Então, o que a gente vê hoje na Palestina, a gente está vendo hoje acontecer, está diante dos nossos olhos e ninguém faz nada. É óbvio, eu sempre falo, não é possível que as pessoas entendam que essas crianças que estão vivendo lá hoje vão se tornar adultos responsáveis e que vão se tornar pessoas calmas e solistas. A fé vai fazer eles virarem isso. Sim. Agora, o tanto de ódio que está sendo gerado é muito absurdo. Então, a gente está vivendo momentos de conflito, momentos de excesso de telas, e isso está despertando nas pessoas a situação atual que a gente está. Eu estava escrevendo um livro... É desumanização mesmo. Eu acho que desumanização. Eu acho que vai começando da família e você vai tendo esse menos apreço por todo mundo. Por todo mundo. Se você não tiver apreço pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pelos seus filhos, pela sua esposa, se não tiver aqui, você não vai ter pelos outros. Não. É disso que nós estamos falando. É exatamente. Aí não expande. E eu concordo com a professora em gênero, número e grau, que a falta de educação é mundial. Concordo. É perfeito. E eu estava escrevendo um livro... Mas eu acho que é porque a gente está muito longe. Você entende? Se a gente pegar qual que é a primeira aí que desceu pra gente no Corão, Leia. Não adianta. Mas e você aí, sabe que... disso você já entende que se você não tiver essa predisposição a fazer o certo, você larga tudo. Porque a falta de dinheiro não quer dizer a falta de conhecimento e vice-versa. E eu acho que é isso que a gente confunde muito hoje. Então, quer dizer que se a pessoa tem o dinheiro, tudo bem ela não ter a educação, não ter o conhecimento. A gente mudou prioridade. Então, a gente tem a maior prioridade hoje é você ganhar o dinheiro como geral no mundo, mas não é tanto uma prioridade você ter o conhecimento, que aí entra, eu acho, que o conhecimento da religião e o conhecimento geral sobre tudo. E aí a gente volta para o começo da live, que a gente estava falando sobre maternidade e educação. É o nosso dever como pai, como mãe, estar ali. E antes, o que eu estava falando do meu livro que eu estava escrevendo, o título do livro seria para as mães muçulmanas, para as pessoas que se interessam pela religião e pela educação islâmica. E o título seria: antes de ser bons muçulmanos, seremos bons humanos. Porque a gente esquece que a educação do caráter, da humanidade e da virtude, né? Tem o livro do Jardim dos Virtuosos, que mostra que a construção, né, do ser humano, ela vem a partir dos 2 anos e não necessariamente a educação religiosa vai ser o que a gente tem em mente, porque eu falo muito isso para as mães. A gente quer educar as crianças a rezar, porque rezar é o principal item da religião, certo? Mas por que a criança tem que rezar? Antes de você explicar como rezar, explique por que ela deve rezar. Antes de você explicar se ela não rezar, ela vai para o inferno, mostre em vida o que a falta de oração faz com ela aqui. Então, a gente tem que buscar a religião e trazer a religião para dentro da nossa casa de forma humana. De fato. Conscientizar, né? Não é embutir, é conscientizar. Não é embutir. E tudo na minha religião, eu posso falar isso com todas as palavras, e eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, tem sentido
na nossa vida, não só na vida, na outra vida, mas nessa vida mesmo, na vida que a gente vive hoje. Se você está distante de Deus, você está distante de tudo. Então, se você começa ali a se perder no mundo, né, na vida mundana, se afasta, você acaba vivendo aquilo. Você acaba vivendo a loucura, você se perde, porque o mundo não é uma coisa fácil. É a prioridade. É o que eu falei da corda, que o que está mais para um lado, o que está mais para o outro. Porque ou um lado ou outro ele vai te puxar. Mas quando ela fala que você começa a formar a cognição dos 2 anos em diante, é muito importante isso. Até antes, na barriga da mãe, você já forma. Sim, mas a gente tem que ter um start. E não pode ser tarde. Nós temos um período no islamismo que Rasul sallallahu alaihi wasallam fala que do 0 ao 7 você acompanhe. É um dito, mas este dito, existe uma divergência. Mas embora assim, sim, existe essa questão de a pessoa cuidar dos 0 aos 7 e dos 7 para frente ser um pouco mais firme na questão da oração. Do 7 ao 14 você educa e dos 14 ao 21 você acompanha, é isso? Sim. É isso. Eu acho que esse espelho, essa retratação do pai e da mãe está aí. Que eu acho que é o você dar a opção de escolher. Então, assim, você dá o exemplo, você vai dando o exemplo, você vai ensinando tudo. Chegou uma determinada idade, você ensinou ele a escolher. Você não vai escolher por ele. Você quer saber a verdade? Não. Os nossos filhos, assim como nós também, eu e você, acredito, nós fomos balizados pelos nossos pais. Ninguém nasceu sabendo. Sim. E a conduta deles nos levou às nossas escolhas. Com certeza. Isso é... Mas é perfeito. O meu filho agora, eu tive a oportunidade de ver o meu filho fazer o primeiro vestibular sem ser um treineiro e um vestibular valendo. E eu fico muito feliz porque a satisfação de chegar até aqui, professora, não é fácil nos dias de hoje. E é uma coisa que nos faltou lá atrás. Então a demanda é cada vez maior. E aí você ter a satisfação de teu filho fazer um vestibular e ele falou que fez uma correção que de 50 questões ele errou 10. Eu falei, tá tudo certo. O que significa isso? Não, você não queria que eu fizesse direito? Então tá tudo certo. Então ótimo. Então é como se a opção fosse para mim, entendeu? Não, a opção é para ele, não é para mim. Mas entende? Então, se você não conduzir, Abdo, professora, meu filho, eu tentei inserir meu filho no meu trabalho por 3 vezes. E ele não percebeu que era uma inserção. Entendeu? Eu não deixei parecer que fosse uma inserção. Falei, cara, vai que eu tenho um sucessor aí. Não vai ser. Né? Vamos vai lá. que é isso que você quer fazer da vida. Vamos lá. Não deu certo. Então, e tem que entender por que não deu certo. Eu não posso acreditar que ele não tem o dom de trabalhar, mas não naquilo, não é a aptidão dele. Não é a mas aptidão eu acho que tem muito isso hoje, que tem muito o pai, ele quer que o filho faça o que ele quer. Então, você chega a um determinado ponto, você quer que ele vá vivendo o que ele não viveu. Eu acho que essa linha é uma linha muito difícil. Mas é aquilo que nós falamos aqui, que é muito importante nós vermos que caminho meu filho quer seguir. E para isso nós às vezes temos que sentar e conversar com eles e deixá-los falar. Sim. O que você quer ser? Vocês lembram, deve ter lembrado, mashallah, volto a parabenizá-lo, a sua pessoa novamente, quando nós tivemos o nosso i'tikaf com os meninos, dormimos na mesquita com os meninos, o seu foi o único que ficou no canto dele. O resto estava ali a bagunçar. Chega a ser inacreditável. Mas... então, exatamente, você chega a ser, quando está com os primos... Foi só uma brincadeira, ele levou a sério. Quando está juntos com os filhos da Karima, aí a situação muda. Enfim. Os filhos não estavam. O problema é o filho da Karima, então, é isso que eu estou entendendo? Aí a situação muda. O problema é o momento. Não, acho que o sangue horra ali começa a ferver. Borbulhar. Mashallah. Ala kulli hal, você vê que ele tem esse bom comportamento dentro da mesquita, sabe chegar, sabe ficar, sabe respeitar, sabe o momento de comer. Então, sem bagunça, de boa. Então, o que é muito importante para todos nós, Fauzi, número 1, fazer dua para todos eles no geral, para os nossos filhos. Para todos eles. E número 2, entender que dos nossos filhos, só um pode ser Yusuf alayhi salam. Nem todos conseguem ser Yusuf. Não dá para ser todos, né? Não dá para ser todos. Um vai ser Yusuf, outro Benjamin e outro o resto dos irmãos que... E outro vai ser Hussein? Olha, Hassan e Hussein foi espetacular. O Hussein, ele devia dizer, eu aprendi do meu avô Muhammad sallallahu alaihi wasallam o seguinte hadith: deixe aquilo que não te beneficia de lado. E eu tinha 7 anos de idade. Pois é. Então...
Cada um deles, eles têm belíssima capacidade. O importante é conversar com eles, ouvir deles e perceber. E começar a fazer dua, ya Allah, este tem capacidade para ser um grande doutor. Faça dele um doutor muçulmano, aquele que vai querer beneficiar as pessoas. Ya Allah, este tem capacidade para poder ser um sheikh e servir o ummat. Ya Allah, faça dele um sheikh para servir o ummat. Esse consegue ser um médico e Allah leva ele até lá nos cantos da África para servir o ummat. Você já imaginou seu filho lá na África, distante de si, ajudando as pessoas? Você aqui como pai, quanto nós está a ganhar diante de Allah Tabaraka wa Ta'ala? Filhos dadivosos, né, Sheikh? Na verdade, eu queria dar uma má notícia para vocês. Nós estamos chegando na nossa reta final. Eu queria agradecer, eu vou fazer meu agradecimento aqui mais uma vez para Abdo, obrigado por ter vindo. Karima, muito obrigado por ter nos abrilhantado mais uma vez aqui na nossa comunidade. Sheikh, obrigado mais uma oportunidade, por mais uma oportunidade. E a gente está com esse desafio da educação, da maternidade, que vem depois a educação vem depois da maternidade, óbvio, né? E a questão da leitura, como você falou, do Alcorão, a primeira palavra que foi revelada para nós é que nós ordenássemos, que nós lêssemos, né? Então isso é uma coisa que já dá a diretriz. E aí a consideração final de todos vocês, fiquem à vontade, Abdo, Karima, por favor. Sheikh. Começamos pela dona Karima, por favor. Eu queria agradecer pelo convite. É um assunto que a gente conseguiria ficar aqui falando por mais umas 10 horas e ainda teríamos mais coisas para falar. Mas eu acho que o que todo mundo aqui falou foi de extrema importância a respeito do quanto os pais presentes fazem a diferença na vida das crianças. Então, estejam presentes, vejam o déficit da sua família onde está, em que você pode melhorar, porque eu acho que isso é uma leitura diária, né? Hoje a gente pode melhorar um pouquinho, amanhã mais um pouquinho, só que se você deixar de olhar com esse olhar, você esquece de fazer isso. Então, é um lembrete para toda a família. E obrigada, gente, obrigada, Sheikh. Foi muito bom estar aqui. E salam alaikum. Obrigado. Parabéns pela iniciativa de novo, eu acho que é muito legal, eu acho que a gente tem que abordar realmente os temas do dia a dia com viés religioso, sempre para a gente entender o que realmente está certo, o que não está, porque às vezes e eu falo muito do equilíbrio, porque às vezes a gente quer dar educação, mas que educação que a gente está dando? A gente quer dar religião, mas que religião que a gente está dando? Eu acho que esse meio do caminho da gente entender como fazer, né, que é o que você falou, como passar isso dentro de casa, eu acho que isso é muito importante, você ter um método certo de passar tudo, para você ter a maior eficiência. Obrigado. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Com o senhor, Sheikh. Bom, já que ficou comigo, algo muito importante para todos nós temos que saber separar cultura da religião. Embora exista um bom casamento entre esses dois, feito por nós mesmos, em todo lugar do mundo. Mas nós temos que saber separar cultura da religião. E o principal para os nossos filhos, apresente Allah para ele, que o resto Allah subhanahu wa ta'ala vai fazer. Muito bem. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Assalamu alaikum. Então é isso, Rambo, terminamos. É importante. Isso que